Seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Estamos nessa rodada de podcast para você conhecer um pouco mais sobre os vereadores da Câmara Municipal de Santarém. E nesse momento aqui no estúdio da Vox a gente está recebendo o vereador, empreendedor também, Alaércio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui da Vox, do grupo, pelo convite. É uma alegria, um prazer a gente estar aqui nesse bate-papo. Estou sempre à disposição. É importante a gente estar aqui conversando com o teu público, com o público de Santarém e também, né, das redes sociais que acompanham o teu trabalho, que acompanham também o trabalho aí da sociedade santarena. Estamos aqui à disposição, meu irmão. Uma alegria poder estar aqui contigo de novo. Maravilha, maravilha. Me diga uma coisa, para quem não conhece, quem é o vereador Alaércio? Júnior, eu sou um cidadão santareno, nasci aqui em Santarém, né, de uma família muito humilde, nasci aqui no interior, numa comunidade muito próxima aqui de Santarém, aqui na BR-163. Sou filho de agricultor, de agricultura. Meu pai e minha mãe são cearenses, vieram para cá na década de 50 para 60, junto com seus irmãos para Santarém. Constituíram família aqui, sou filho de uma família com quatro irmãos. Eu nasci e me criei aqui em Santarém, estudei aqui em Santarém, escolas públicas, sempre estudei em escola pública. Também constituí empresa, constituí família aqui no município de Santarém. Sou empresário, empreendedor. Até há pouco tempo tinha uma rede de farmácia aqui, acabei comercializando, vendi essa rede de farmácia, estamos com outros negócios aqui na cidade. E tenho família, minha esposa, a Idaliana, tenho 2 filhos. E entrei para a vida pública depois de uma experiência muito grande na sociedade santarena, entre associações comerciais, clubes da nossa cidade, experiências com outros clubes também aqui de Santarém. E em 2016 resolvi entrar para a vida pública, concorrer um cargo na Câmara Municipal de Santarém. Fui eleito em 2016 e assumi em 2017 o meu primeiro mandato. Fiquei até 2020 e em 2021 assumi como secretário municipal de turismo de Santarém. Fiquei até em abril de 2024, precisei me licenciar do cargo para me poder concorrer novamente a uma vaga na Câmara Municipal de Santarém. No passado fui eleito, assumi agora em janeiro meu segundo mandato, estou então vereador do município de Santarém, numa das 23 cadeiras do nosso parlamento municipal. Oh, bacana, maravilha. E Alaércio, tu, quando mais jovem, qual foi a comunidade que tu nasceste? Comunidade de Cedro, aqui pertinho, Amparo e Cedro, já na divisa com Belterra. Ah, tá, passando ali de Mojuí e tal. Passando da entrada do Mojuí, já é a última comunidade que a gente chama Amparo. De um lado é Cedro, do outro lado é Amparo. É na divisa com Amapá, que Amapá já é Belterra. Tá. E o que tu fazias por lá quando tu era garoto? Rapaz, só brincava, a gente veio muito pequeno para a cidade, a gente precisava estudar e a gente teve que vir para a cidade. A minha mãe sempre pegou muito no nosso pé para a gente estudar e lá terminou o que a gente conseguia estudar, meus irmãos, 2 mais velhos. E aí a gente teve que vir para a área urbana da cidade para a gente estudar. Então eu vim muito pequeno, muito garoto de lá. Tu estudou onde aqui? Aí eu estudei na escola Helena de Boa de Matos, numa escola que é municipal, fica lá no Bar da Esperança, uma escola muito querida. Estudei lá até a 4ª série na época. Escola? Tem escola do município, uma escola grande, com quase 600 alunos. Grande, Depois de lá, saí e fui estudar no Plácio de Castro, da 5ª série, que na época era a 5ª série, hoje é o 5º ano, da 5ª série à 8ª, lá no Plácio de Castro, uma escola estadual, e também está funcionando. De lá eu saí, então, fui estudar no Álvaro Adolfo. Estudei no Álvaro Adolfo, e do Álvaro Adolfo, então, depois fui fazer faculdade. Aí, faculdade, eu já fui para uma escola particular, que era a FIT, hoje que é a UNAMA. Estudei lá na UNAMA. Fizeste o quê lá? Eu fiz administração e depois fiz pós-graduação em finanças, auditoria e controladoria. Foi difícil para ti falaste que era de origem humilde, assim, foi difícil conseguir chegar do ensino, desde a primeira série lá até se formar? Não foi difícil por conta da muita insistência da minha mãe. Ela pegava no pé. Sim, porque a minha mãe estudou só até a 4ª série, meu pai até a 5ª série. Eles são alfabetizados, mas só não tiveram oportunidade de estudar. E a minha mãe, o que ela não conseguiu fazer, ela fez com os filhos. Então, nós 5 hoje, todos 5 são formados. Inclusive, a minha irmã, que é mais velha do que eu,
A minha irmã, ela é um exemplo de estudo, é pesquisadora, tem doutorado, inclusive está concluindo o doutorado dela aqui na UFOPA. Caramba, Então, bacana. todos os filhos a minha mãe conseguiu formar e tem realmente... o meu irmão tem mestrado, minha irmã tem doutorado, e aí eu fui para a área do empreendedorismo. Eu tenho um outro irmão que ele é formado também em logística, mora no Rio Grande do Sul, mas é um cara vivido que já morou fora do Brasil, inclusive está voltando agora da Europa, porque é um cara que os negócios dele, a empresa que ele trabalha é uma empresa global, né, no Rio Grande do Sul, e ele é um cara que trabalha muito, também é um exemplo para a gente de empreendedorismo, de fazer negócios, morou já fora do Brasil em vários outros países, então ele tem uma experiência muito grande. Isso para a gente é realmente muito gratificante, porque a gente veio de uma família Pois muito é, né, humilde, cara? mas é uma Persistência. insistência da minha mãe. A minha mãe sempre foi... Apanhei muito para ir para a escola, meu irmão. Preguiça danada. Mas apanhava para ir para a escola. Aí depois que a gente engrenou, gostou ali, Depois a gente, não, passa a bora, gostar, né? passa a gostar. Eu também apanhei uma espeiazinha para ir para a escola, mas depois que eu comecei a gostar foi tranquilo. Cara, mas isso mostra, Laércio, do quanto é importante a família, né, cara? Ó, a tua mãe insistiu, teu pai também conseguiu formar todos os filhos, isso é legal pra caramba, porque senão a família poderia estar ali na mesma, né? Todo mundo trabalhando na roça e tal, não que seja errado, mas mostra a importância da família, né? Quanto isso é Sim, importante. sim, verdade, é verdade. Mas nessa época aí da tua juventude, chegou a pensar em ser vereador alguma vez ou não? Não. Nunca passou isso pela tua Nunca cabeça? passou na minha cabeça. E, rapaz, eu dizia que eu nunca ia para essa vida pública. Rapaz, tinha uns colegas meus que eram vereadores, alguns colegas aqui de Santarém, antigos, mas... E eu dizia, rapaz, como é que tu consegue viver essa vida? Porque é uma vida muito corrida, Corrida. mas nunca passou na minha vida. Na verdade, eu fui desafiado quando eu estava na Associação Comercial, Empresarial de Santarém, eu era diretor lá. E aí a gente queria ter um representante do setor comercial, verdadeiramente lá da Associação Comercial. Então eu fui aclamado praticamente, aceitei o desafio e a gente foi concorrer a essa vaga em 2016. Então assim, a minha tomada de decisão foi em questão assim de uns 2 meses. Eu fiquei pensando e depois não, eu encarei o desafio e a gente foi. Então de primeiro eu já ganhei a eleição, porque foi realmente um esforço muito grande, né, de vários amigos da família, mas principalmente do setor produtivo de Santarém. E como é que está sendo a tua vida como vereador, cara? Eu me sinto muito realizado hoje por conta exatamente do que eu estou fazendo, aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho essa veia de empreendedorismo, né? E eu gosto de empreender, eu gosto de fazer. Tive essa experiência do primeiro mandato como vereador, foi muito bom, aprendi muito, né, no parlamento. Depois eu saí e voltei para o executivo, fui secretário, né, no segundo governo do ex-prefeito Nélio, fui secretário, então voltei para o executivo, porque no executivo é realmente o que eu gosto muito de fazer, porque ali você realiza, você pensa, você consegue imaginar, né, pensar Santarém, né, nesse mercado de turismo nos próximos 10, 20, 30 anos. Isso é legal. Então fizemos um planejamento, deixamos um legado ali na secretaria, colocamos Santarém realmente num cenário... Então tem um planejamento hoje de longo prazo lá. Tem um planejamento de longo prazo. Santarém hoje tem uma classificação do Ministério do Turismo, que ela vai de E a A, ela classifica os municípios, né, de acordo com o comprometimento do município e o tamanho do município com a visão do turismo. Então, a A é a estrela. Aí os municípios que estão no A é a estrela. Então, você vai ver lá o A, Rio de Janeiro, você vai ver as capitais quase, eu acho que todas as capitais são A. Mas você vai ver, por exemplo, Gramado no Rio Grande do Sul é A, Florianópolis é A, as capitais também já são A. Mas o município de Santarém já chegou a ser C. Quando nós entramos, fizemos um trabalho e saímos da secretaria e deixamos Santarém, no interior do Pará, com a classificação A. Então, Santarém hoje recebe em torno de 49% dos turistas que vêm para o estado do Pará inteiro. Então, é 1,5 milhão de turistas que o Pará recebe por ano e Santarém recebe 49% desse montante. Claro que o nosso cartão postal é Alter do Chão. Alter do Chão é mais conhecido do que Santarém. Sim. Então, Alter do Chão vende muito Santarém, vende muito Belterra, vende muito Pará. Então, mas isso nós potencializamos. Quando eu cheguei na secretaria, a secretaria não participava de nenhuma feira internacional e nem nacional. Nós botamos uma meta, começamos a participar de feiras internacionais e nacionais e pontuando Santarém. Feira Internacional de Turismo da Amazônia, nós colocamos Santarém como uma cidade
Destino, o que é isso? É a principal cidade da feira, é o tema da feira que nós colocamos. Então, colocamos Santarém no cenário nacional, participando desse diálogo. Então, nós deixamos um legado. Hoje o Emanuel Júlio que está lá, é um cara que conhece muito de turismo, cara super experiente, e está fazendo um trabalho também incrível lá. E eu fico muito orgulhoso de ter passado por lá. Aí eu voltei agora para o Parlamento Municipal. Então, agora eu estou na Câmara novamente, mas com uma experiência, primeiro mandato de vereador no Legislativo e um mandato de 3 anos e 4 meses como executivo. Então essa experiência me leva realmente para a Câmara com uma expertise muito maior. Eu sei como é que o Executivo pensa, eu sei como o setor produtivo pensa e eu sei como o Legislativo pensa. Então, isso, e como funciona a máquina, né? E como funciona a máquina, a estrutura como, toda, né? Como funciona a máquina do Estado, como funciona a máquina do governo federal, né? Tanto do Parlamento Federal quanto do governo federal, propriamente dito. Então, isso tem realmente nos trazido uma experiência muito boa. Então, eu volto agora para a Câmara, nesse segundo mandato, com toda essa carga de experiência, expertise. Olha, Santarém, para você ter uma ideia, os 2 últimos ministros do turismo, tanto do governo Bolsonaro quanto agora do governo Lula, estiveram em Santarém, com pauta em Santarém, inaugurando obras em Santarém. Sentando numa mesa que nós estamos aqui, pela primeira vez, a Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria Estadual de Turismo e o Ministério do Turismo, conversando numa mesa e conversando sobre essas pautas. Isso é histórico, isso nunca tinha acontecido na história de Santarém. Então, eu me sinto muito realizado e estou assim, como tu me perguntaste, né? Eu estou fazendo hoje o que eu gosto e eu quero deixar um legado realmente pensando no Santarém nos próximos 30 anos. Esse é o meu objetivo. Pois tu tem uma visão assim, porque um cara empreendedor, né, tem uma visão diferente, não menosprezando os outros vereadores, mas o empreendedor ele trabalha muito com isso, de longo prazo, né? Ele não está preocupado com aquele momento do dia seguinte, do mês seguinte ou do ano seguinte, ele se preocupa muito lá na frente. Então talvez essa tua visão, esse teu conhecimento de empreendedorismo tenha te ajudado bastante na vida pública. Tem ajudado muito, porque eu acho que a virada de chave que a gente tem, né? O parlamento hoje ele é muito plural, eu sempre falo isso. São 23 vereadores, você tem vereador que representa e representa muito bem, né, determinado segmento da sociedade ou determinada área geográfica da cidade. Nós temos vereadores aqui, por exemplo, da região do Lago Grande, que representam muito aquela região e que conhecem muito e que moram lá. Ou outros que representam muito Arapiuns, que moram lá. Da região de Rios tem bastante. Da região de Rios tem bastante. Outros vereadores que são do segmento da saúde, que são do segmento, né, do empreendedorismo, que eu estou, que são do segmento do agro, que são do... Então, do Planalto, né? Do Planalto, nós temos três vereadores que são enfermeiros, então eles trabalham muito essa questão da saúde. Né? Então, eu penso muito isso. Eu disse, olha, eu vou voltar para a Câmara para ser um vereador que vai pensar em geração de emprego e renda no nosso município. Que é fundamental. E que nós temos um potencial gigantesco, principalmente nesse segmento do turismo, da gastronomia e da cultura. Então, esse é um pilar, né, da sociedade que nós temos como crescer muito. A cada R$1 que você investe no turismo, ele tem retorno de R$10 para o município. Nenhum outro segmento tem isso. Nenhum outro segmento. O comércio não tem isso, a indústria não tem isso. Tem um outro segmento. E o turismo tem. E o turismo, ele é um segmento que volta muito mais rápido esse investimento. Quando a gente trouxe aqui o Ministério do Turismo para conversar e dialogar com eles, exatamente pensando nisso. Então, eu sou um vereador que pensa exatamente desta forma, tá? Geração de emprego e renda. Claro que a gente acaba se envolvendo com outros segmentos, que é natural, tem alguma questão, mas o principal é isso. O secundário a gente está também cuidando da questão da educação, da saúde, porque o turismo ele é transversal. Ele é uma coisa assim que me contaminou no bom sentido, porque o turismo ele tem 54 atividades econômicas em qualquer município que está ligado diretamente ao turismo, porque o turismo é transversal. Quais são algumas delas? Então, tem a hotelaria, né? Aí tu vês o que é principal que todo mundo sabe. Questão de hotelaria, agência de viagem, né, toda a mobilidade do nosso município, seja táxi, mototáxi, carro de aplicativo, ônibus, tudo está ligado ao turismo, porque movimenta o turismo. A questão portuária está ligada ao turismo. A questão compra e venda de passagem. Né? Tudo isso está ligado ao turismo.
Mas quando você vem para o nosso município, nós temos algo que é fortíssimo aqui, que é o artesanato. Sim. Nós temos hoje 600 artesãos cadastrados no município de Santarém. O município de Santarém é um dos únicos municípios que tem um artesanato em todas as suas vertentes, vamos dizer assim. Quando você chega aqui no Mato Grosso, o artesanato no Mato Grosso é cerâmica, barro. É o que eles trabalham. Santarém trabalha barro, semente, palha, que é o trançado do Arapiuns, trabalha metais, que são aquelas joias, semijoias. Então nós temos uma riqueza muito grande, não é só Santarém, no estado do Pará inteiro. E aí nós temos uma oportunidade gigantesca. Você quer ver outra coisa? Turismo aqui em Santarém, navios de cruzeiro internacionais. Nós recebemos aqui uma quantidade de turismo navio cruzeiro internacionais. Nós só recebemos navios internacionais. Nós somos o segundo município no país. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro. Caramba, O Rio de Janeiro é o primeiro. O segundo é Santarém, lá no estado do Pará, lá no coração da Amazônia. Nós recebemos mais cruzeiros internacionais aqui do que Manaus. Belém não recebe quase nada, porque não tem calado, tem uma problemática, parou de receber 20 anos atrás para cá, não recebe mais. Mas nós recebemos... É questão de porto, né? É questão de porto. Então, esse é um segmento muito forte em Santarém, muito forte. Preciso aproveitar isso ao máximo. Na última temporada recebemos 34 navios de cruzeiro. 34. Mas aí nós temos um turismo aqui de negócio, nós temos um turismo no ano inteiro. Pô, 34 dá mais de um por mês. É. 2 por mês. Nós temos o turismo, ele é temporada, ele começa em outubro e termina em abril, a temporada, né? Essa temporada, ela é ao contrário do que acontece na Europa. Esses navios vêm para cá nessa época, porque é baixa a temporada na Europa e nos Estados Unidos. Então, esses navios das companhias da MSC vêm para cá. Mas tem investimento nisso. Nunca Santarém participou de uma feira internacional dos cruzeiros de navios que acontece lá em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Nunca aconteceu isso. Mas Santarém, por 2 anos consecutivos, participou. Porque lá atrás nós planejamos isso. E fomos lá, junto com outros parceiros, participar. Belém nunca mandou nenhum representante para essas feiras, mas nós estávamos lá, com o pires na mão, vendendo Santarém, né? A MSC, em 2023, para a temporada para 2024, mandou os primeiros navios para cá. Um navio que parou em Alter do Chão e desceram 2.000 cruzeiristas em Alter do Chão. 2.000. Tinha uma frota de ônibus lá, fazendo todo um trabalho para eles. E esse mesmo navio foi em Manaus e foi em Belém. Em Manaus desceram 150 pessoas. Aqui desceram 2.000 pessoas. Então tem um trabalho, né? E isso é importante. Isso é importantíssimo mesmo, realmente. Isso injeta, né? A gente tem os números, injeta muito. Quanto mais ou menos essa galera investe na economia quando passa por uma cidade? Esses cruzeiristas, eles começam pagando uma taxa portuária lá em Alter do Chão. Eles pagam R$56 por pessoa. Então, só no porto, arrecadou mais de R$100 mil lá com esses cruzeiristas. Aí tu tens os artesãos que ficam lá todo dia naquela Praça do Cate, que eles atendem esses cruzeiristas. Todos eles vendem ou em euro ou em dólar. Esses cruzeiristas, eles não pernoitam em Santarém, eles não são considerados turistas. Turista é aquele que pernoita no destino. Certo. O cruzeirista, ele chega de manhã, passa o dia no destino, quando é no final da tarde ele embarca no navio porque ele pernoita no navio. Sim. Até porque a gente não teria vaga suficiente nos nossos hotéis para hospedar essa quantidade de pessoas. Então, ele investe em média de R$700 a R$1.500 por dia, né, no destino. Então, o Santarém movimenta alguns milhões de reais por temporada aqui. Entre taxa, entre embarque e desembarque, souvenir que eles compram e todos os passeios que eles compram muito passeio de barco, de ônibus. Eles vão para Flona, lá em Belterra, eles vêm para Santarém visitar museu, eles vão para o Encontro das Águas, pegam um barco em Alter do Chão ou aqui na CDP, vão para passeio aqui no Igarapé-Açu. Então, todo essas vendas que são feitas de produto ou de serviço para eles, isso está sendo cuidado pela Secretaria Municipal de Turismo como ninguém cuidava antes. Então, isso começou no governo do prefeito Nélio, o governo do Zé Maria, agora o Emmanuel que está lá, tem feito isso também com muita maestria. Pô, bacana, legal, maravilha mesmo. Também tivesse uma passagem, né, ali pela Associação Comercial, cara, como é que foi por lá? Qual foram os carros que tu assumiste lá? O que tu conseguiste fazer na Associação Comercial, que é uma instituição tão importante, né, para Santarém e para a região toda? A Associação Comercial está fazendo agora, este ano, 80 anos, né, de fundação. Eu tive a oportunidade, fui convidado lá atrás para ser o primeiro presidente do Conselho de Jovens Empresários. Conjove, né? O Conjove. O Conjove foi criado e eu assumi... Foi o primeiro, então? Foi o primeiro.
Eu tive um mandato tampão lá de 6 meses, depois fui reeleito por mais 2 anos. E fiquei lá na associação. O total foram 15 anos que eu fiquei como diretor. Depois saí do Conjove. Passaste um livro, né? Fui para a diretoria executiva, tive vários cargos, até vice-presidente eu cheguei a ser. E quando a associação, 10 anos atrás, fez 70 anos, fiz um projeto de um livro contando a história da associação, editamos esse livro, imprimimos esse livro e conta a história da entidade da Associação Comercial e Empresarial de Santarém. Inclusive estão fazendo a segunda edição agora, a associação está fazendo agora, e eu fiquei muito feliz de saber que eles estão fazendo a segunda edição. E esse livro conta a história daquela entidade. O nosso objetivo e a passagem lá pela Associação Comercial foi para construir junto com eles um legado. E eu fiquei muito impressionado quando você vai ver as lutas dessa entidade. Energia, essa entidade já brigou muito aqui. Nós já chegamos a ter 18 horas de apagão em Santarém. Lá atrás. A associação brigou por isso, brigou pelo porto. O porto hoje da CDP foi uma briga da associação comercial lá atrás. E hoje o porto da CDP é o 8º porto mais movimentado do Brasil. O 8º mais movimentado. Então olha a economia do nosso município e a importância que tem, né? Pavimentação e abertura da PA 370. A abertura lá atrás foi uma luta da associação comercial. E tantas outras lutas que a associação comercial teve aqui, que mostram exatamente o comprometimento, né? Mais uma luta que eu sempre digo que foi importante da associação foi na educação. A Escola Rodrigo dos Santos, ela foi criada pela associação comercial, bancada pela associação comercial, bancada. E depois a associação então passou a gestão para o Estado, lá atrás. Mas os funcionários, os professores, quem pagava tudo lá, a energia lá do prédio, era a entidade, era a associação comercial, para formar exatamente os técnicos em contabilidade naquela época, porque não tínhamos curso superior em Santarém. Então, isso tudo mostra exatamente o comprometimento, né, da entidade com toda a sociedade santarena e do oeste do Pará. Então eu passei lá 15 anos, tem um legado nosso lá, e eu aprendi muito, muito mesmo com os diretores, né? Foi muito legal. E também um crescimento empresarial para mim foi muito bom, porque lá a gente faz muitas conexões. Pô, a associação comercial ela é um aprendizado muito grande, você até frisou isso aí. Porque a gente está conversando ali com pessoas que já passaram por muita dificuldade, que montaram sua empresa, que venceram na vida. Pô, esse conhecimento é enriquecedor do caramba. Né? Está colhendo na fonte a informação. Eu gosto muito de fazer parte da associação. Tem umas perguntas básicas que a gente faz para todo mundo aqui. Vamos. Essa primeira é o seguinte. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender realmente qual é o papel de um vereador no município. Né? Às vezes acham que o vereador asfalta, que constrói escolas, e a gente também tem essa contribuição de levar essa informação para a população. Então, como é que tu consegue resumir qual é o papel de um vereador numa Câmara Municipal? Bem, eu digo o seguinte, nós somos um agente político, né? Um servidor do município, para servir a sociedade. Um papel constitucional do vereador, ele está ali como fiscal do povo, para fiscalizar a obra, para fiscalizar o governo municipal, né? Até para fiscalizar outros governos, federal, estadual, mas não tem essa prerrogativa de fazer algumas intervenções como tem no município, porque ele no estado é deputado estadual e para o governo federal são os deputados federais e os senadores. Mas eu sempre disse o seguinte, eu sempre fui um vereador, no primeiro mandato e agora no segundo, muito proativo. Eu acho que eu posso contribuir muito mais com a minha sociedade do que apenas fiscalizar a obra. Fiscalizar e ficar legislando. Apenas fiscalizar a obra. Então, por exemplo, agora, eu tenho parcerias com deputados federais. O Júnior Ferrari é um deputado federal do meu partido, do PSD. É um deputado que tem atuação muito forte em Santarém. E é um parceiro nosso, um parceiro. Então, eu vou com o deputado para conseguir emendas parlamentares, para trazer obras e serviços para Santarém. Então, nós já garantimos com ele este ano R$1.600.000 para investir na saúde em Santarém. Eu disse o seguinte, quanto é que é o custo para o município enquanto vereador? Né? Um vereador tem um salário, ele tem um custo, né? E quanto é que um vereador custa para o município? Ele tem o salário dele, tem o salário dos servidores que trabalham com ele. Então, no mínimo, você tem que produzir o equivalente a isso ao município. Porque senão, tu te torna ali um vereador sem muita função para o município. Porque a função do município, de ter 23 vereadores, é para que nós possamos realmente servir o nosso município.
Então, essa é uma conta que eu faço, eu gosto muito de números. Então, só neste ano, nós já garantimos R$ 1.600.000 em emendas parlamentares. E aí tem outras lutas que a gente tem aqui com o governo do Estado, com o governo federal, né, com o Ministério do Turismo, que é um que eu tenho uma entrada muito boa, e com a Secretaria de Estado de Turismo e outras secretarias. Acho que a gente precisa ter uma pauta em Belém, em Brasília, proativa, de ir atrás de emenda parlamentar, de obras e serviços para o nosso município. É de pensar exatamente nisso, pensar Santarém lá para frente. O que a gente está construindo hoje, talvez a gente não consiga realizar hoje. O Distrito Industrial foi aprovado agora, é uma luta muito grande, desde quando eu estava diretor na Associação Comercial. Então, se a gente conseguir vislumbrar o Distrito Industrial, daqui a 10 anos nós vamos ter muitos frutos desse trabalho de hoje. A gente sabe que não é muito rápido assim. Mas se não pensar a longo prazo, cara, não vai. Não vai. Então, esse é um papel do vereador, entendeu? O papel do vereador não é só estar lá na sessão da Câmara, discursando e estar fiscalizando o Executivo. O papel do vereador está lá na ponta, conversando com a população, ouvindo a população, tá? Sendo a voz da população, lutando exatamente pelo direito da população. E pensar exatamente nisso, né? Quanto é que é o custo para o município e o que eu posso contribuir, né, com o meu município, com o município de Santarém. Então, desde o primeiro mandato, eu tenho pensado desta forma. Eu entendo que a sociedade, ela vê isso, ela vai reconhecer esse trabalho. Tanto é que, do meu primeiro mandato para o segundo mandato, eu já concorri 3 vezes. Nas 3 vezes, eu sempre aumentei a minha votação, porque é um reconhecimento da sociedade. Então, na minha avaliação é isso. Vereador não é somente aquele que vai estar lá dizendo, olha, está aqui um buraco, está aqui uma creche que falta arrumar, está aqui uma escola que está precisando pintura, está aqui um problema no hospital que não tem leito, um hospital que não tem medicamento. Esse é o papel do vereador, mas não é só isso. Porque se ele pensar que só isso vai resolver o problema, não vai resolver. O papel do vereador, ele tem que fiscalizar, o prefeito tem, mas ele tem que ser parceiro. São poderes independentes mais harmônicos. Então, eu faço parte da base do prefeito Zé Maria Tapajós na Câmara. Eu ajudei a eleger, eu confio no projeto dele. E aí eu tenho exatamente essa prerrogativa de chegar lá e cobrar. Sim. De chegar lá e cobrar, mas também contribuir. Porque senão, passa 4 anos e diz assim, Alaes, tu conseguiste uma emenda parlamentar com o teu deputado, com o teu senador, com o governador, tu trouxeste quanto para Santarém? Nem um centavo. Mas então, aí o vereador passa a ser um custo, né? Passa a ser um custo para o município e não um investimento, porque a sociedade fez o investimento. Nós, da sociedade, nós fizemos o investimento. Né? A Câmara Municipal ela tem um custo mensal para a sociedade. Então, nós precisamos produzir para a nossa sociedade. Retorno, né? Dá retorno com certeza. Me diz uma coisa, como é que está, a gente falando um pouco da saúde aqui, também foste um pouco, da empreendedora da área, um pouco da saúde. Como é que tu faz uma avaliação da saúde no município hoje? Eu tenho conversado sempre isso aqui, que é um problema nacional, problema da saúde, mas também isso não significa que a gente deve permanecer, né, fechando os olhos para a questão da saúde. Como é que tu consegue avaliar a saúde em Santarém hoje? Essa questão da saúde, essa questão nacional, eu também concordo, mas assim, vamos voltar mesmo para o doméstico, vamos pensar aqui em Santarém. Santarém é um município polo, é um município que tem em torno aqui de 1,5 milhão de habitantes aqui do entorno, né? Seja ele flutuante ou que reside aqui. Flutuante é aquele que vem dos outros municípios, que passa por Santarém. Santarém é uma cidade que tem essa característica. E aí a gente tem uma rede aqui de mais de 70 unidades básicas de saúde na nossa cidade. Nós temos um hospital municipal que é junto com o pronto-socorro municipal. E nós temos uma UPA. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de pelo menos mais 2 UPA na cidade, no mínimo. Porque a UPA ela tem financiamento próprio do governo federal. A UPA recebe em torno de R$1 milhão por mês para se manter. As 70 unidades básicas de saúde não recebem. As 70 unidades básicas de saúde, elas produzem tudo, mas ela depende muito do tesouro municipal. E aí que custa muito pesado para o município. Mas nós precisamos ter, tá? Nós precisamos ter. E aí tu pega o hospital municipal, que foi construído na década de 60, que hoje está lá o Hospital Municipal e o Pronto-Socorro Municipal. São 2 coisas distintas, mas está no mesmo prédio. Aí tu tem lá, essa situação, ela precisa ser resolvida. Nós precisamos aqui de um pronto-socorro estadual, como o governo do estado tem lá em Belém, como o governo do estado tem lá em Ananindeua. O governo do estado tem que fazer um pronto-socorro estadual aqui e cuidar dessa parte de trauma e tudo pelo estado.
O Estado tem recurso para investir nisso. O município de Santarém, obrigatoriamente, tem que investir 15% de tudo que arrecada na saúde. Investe mais de 25%. E não é suficiente. Caramba, é um valor alto. Mais de 25%. A educação tem que investir 25%. E sobra dinheiro na educação. Por quê? Porque a educação é subsidiada pelo governo federal. A saúde não é. É onde tem mais Mas nós não recurso, vamos né? conseguir resolver isso se a gente não olhar para o doméstico, né? Nós precisamos aqui melhorar muito, eu tenho dito isso na tribuna da Câmara, nós precisamos melhorar muito o trabalho dos ACS, dos agentes de saúde. Nós precisamos aumentar a quantidade dos acessos. Sabe por que acesso é importante? Porque é ele que produz os números, os dados. O Ministério da Saúde te passa os dados, passa o dinheiro para o município de acordo com o que tu produz. Com as informações, né? Com as informações. E quem vai buscar as informações é o ACS. O ACS, que faz o trabalho lá na base. O governo federal paga... Além dele buscar esses números, só abrindo um parênteses aqui, ele tem uma importância fundamental, porque ele vai buscar esses dados, né, não só numéricos assim, mas também o dia a dia de quem mora ali na comunidade, né? Questão da saúde, medir a pressão do cara que está ali, né? Então, acho que tem todo esse trabalho o ACS também, né? Isso tudo gera números, produção. O município manda para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde paga tudo isso. Paga pouco, mas paga. Sim. Cada consulta, cada cirurgia, cada atendimento, paga. Mas quando tu junta o bolo... Mas quando tu junta o bolo, só que a gente precisa ser eficiente nisso. Nós precisamos fazer gestão nisso. E isso nós precisamos avançar. É um grande gargalo que nós temos no município. E aí eu não estou culpando o prefeito A, nem B, nem o atual prefeito, nem os prefeitos que já passaram. É a situação. Não tem... É a situação. E o que a gente precisa fazer agora? Quem está na gestão, o prefeito atual, eu tenho dito isso para o prefeito Zé Maria. Prefeito, nós precisamos investir em tecnologia. É inadmissível na tecnologia que nós estamos hoje aqui, João, você ficar esperando uma consulta especializada do SUS 1 ano, 2 anos ou 3 anos. O investimento do município que ele precisa fazer, e tem municípios que já fizeram isso, e não são poucos no Brasil, que você possa marcar uma consulta pelo SUS no aplicativo, no seu celular. Todo mundo hoje tem no mínimo um celular na mão. Que você possa marcar essa consulta. Então, nós temos represado aqui, por exemplo, cirurgia eletiva, que são as cirurgias que as pessoas precisam fazer de hérnia, de cirurgias oculares ou de outras cirurgias ortopédicas, cirurgia eletiva. Nós temos uma fila gigantesca. Aqui em qualquer lugar do Brasil nós temos essa fila gigantesca. Como é que São Paulo resolveu isso? Fazendo um convênio SUS, município e os hospitais particulares para fazer essas cirurgias, tá, no período da noite, né? Noturno. O hospital está fechado. O hospital está fechado. Qual o problema do hospital municipal? Nós temos 5 salas no centro cirúrgico, 4 funcionam, mas nós não temos leito. Aí tu vai fazer uma cirurgia, a pessoa precisa ir para o leito para ficar em observação 24, 48 horas ou mais, de acordo com a especialidade do que ele fez aquela cirurgia. E teria como fazer isso aqui? Mas nós temos como fazer isso aqui, porque nós temos um hospital particular, o João 23, que tem leito, que pode atender pelo SUS, pode fazer esse convênio. Nós temos o São Camilo, que é um hospital beneficente, que tem convênio com o SUS, que pode atender. Eu acho que a Unimed não tem capacidade ainda, a não ser que mude lá para o hospital maior deles, para o hospital novo. Eu não sei como é que está lá ainda, se eles vão abrir esse ano que vem, mas é particular essa questão. E nós precisamos avançar nisso, nesse sentido. Tem algumas cirurgias que elas, por exemplo, as cirurgias oculares, cataratas, essas cirurgias, elas são feitas, o paciente é liberado imediatamente para ir para casa. Claro que com cuidado ali. E por que o hospital municipal não faz isso, né, fora dos plantões, à noite, e zera essa fila? Então foi uma indicação que eu fiz para o prefeito Zé Maria Tapajós. Nós estamos lutando isso, inclusive com o Ministério da Saúde, para que a gente possa fazer um mutirão dessas cirurgias, para eliminar um pouco essa pressão que está na fila. E aí, por outro lado, nós precisamos de investimento do governo federal e do governo do estado. O governador autorizou agora a ampliação do hospital regional, mais 100 leitos. Eu acho que vai ser ampliado lá, 100 leitos. Esse é um pedido, Jonas, que tem lá já há praticamente 5 anos. Quando eu estava vereador no primeiro mandato, a gente estava brigando por isso. Agora, graças a Deus, foi autorizado. Aí vem a policlínica lá, que vai ser inaugurada agora no aniversário de Santarém. Policlínica vai atender consultas especializadas lá, diminui um pouco a pressão do município. Sim, e aí a gente tem o gargalo do Hospital Materno Infantil, que agora vai ser resolvido. Sabe por quê? Porque lá é tripartite. Lá tem obra e dinheiro do município, do estado e do governo federal.
Quando um não quer, outro não quer, e fica nessa celeuma. Esse é o problema. O governador tirou tudo isso e assumiu, vai estar assumindo o hospital materno-infantil que vai ser estadualizado. Concluir equipamentos. Né? Para concluir lá, com tudo, é em torno de 40 milhões de reais. O município não tem esse recurso. O governo federal tem, mas é uma burocracia muito grande. O governo do estado foi passado para o governo do estado, e o governo do estado vai resolver esse problema. Essa é a forma correta de resolver. Tá? Então, é muito recurso, o município não tem isso. Né? E tem 13 anos que começou aquela obra. E aí, se a gente não tomar uma decisão, vai se passar mais tempo. 13. Então, a saúde ela é muito complexa. Tá? Eu conheço um pouco da saúde, tá? Porque eu realmente, enquanto vereador, enquanto secretário, estudei um pouco essa parte, eu sei como é que funciona essa questão da saúde, mas é muito complexo. Por quê? Porque é um município que, se você for hoje lá no hospital municipal, as pessoas que estão internadas lá com trauma, pelo menos a metade, ou de 40% a 50% são de outros municípios. Da região, né? Mas você não pode negar socorro. Lógico. Não tem como. Não tem como. Tem que atender. E não tem previsão para o materno-infantil? O materno-infantil, segundo uma entrevista que o próprio secretário, Everaldinho, deu, daqui a 1 ano e meio. Está funcionando. Mas eu acredito que a gente consegue resolver isso antes. Eu tenho inclusive feito esse desafio para o governador Helder, para ele vir e entregar ainda como governador. Uhum. Ele tem que se afastar do dia 6 de abril do ano que vem, ou seja, tem menos de um ano. Mas se quiser, faz. Né? Tem o recurso, tem o dinheiro, tem uma burocracia que eles estão resolvendo aí, mas tem o dinheiro. E com dinheiro, meu irmão, você acelera a obra lá, a obra civil que tem, equipamento, enquanto você está arrumando a obra ali, os equipamentos podem ser comprados e podem funcionar. Então, eu acredito realmente que o governador entregue antes dele sair do mandato de governador, porque ele vai se licenciar para ele poder concorrer à eleição do ano que vem. Sim. E tu falaste uma coisa na tua fala aí, tu falaste uma que eu achei bem interessante, que é a gestão, né, cara? O serviço público, ele tem essa deficiência, né, da questão de gestão. Isso vem muito mesmo da questão do empreendedor. O empreendedor tem isso, ele planeja, executa, calcula e faz. E aí você citou a questão das cirurgias, por exemplo, o empreendedor, ele pesquisa, olha, o cara fez isso aquilo na empresa dele, com esse processo, deu certo, eu vou adaptar aqui para a minha. Então, se o cara fez, já fizeram isso em outros lugares e deu certo, por que não fazer também aqui, né? Nós temos um exemplo, a questão aqui de vários municípios, tem um exemplo do município lá no Rio Grande do Sul. Aí a pessoa, mas tu quer comparar a região norte com a região sul, é um disparate muito grande. Eu disse, não, veja bem, não estou comparando aqui. Eu só estou pegando aqui um exemplo que um município foi lá e ele resolveu um problema que nós temos aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá aprender com quem está dando certo. Lógico. E trazer esse exemplo para cá, né, e adaptar à tua realidade. A nossa realidade. Então, gestão se faz dessa forma. Nós precisamos investir em tecnologia que nós temos hoje aí à disposição e gestão, a tomada de decisão. O gestor público, eu fui secretário. Eu fui secretário de 3 anos e 4 meses, de uma pasta importante de Santarém. Mas eu planejei lá. Eu peguei o plano de governo do prefeito e planejei lá. E disse, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso. Mas quantas vezes nós saímos de Santarém para ir aprender lá fora? Para ir aprender, né, lá em São Paulo, lá em Minas Gerais, lá em Brasília, nos encontros que a gente fazia, né, indo lá no Ministério do Turismo, mas indo para fora do Brasil também, participar de discussões fora do Brasil. Nós temos hoje aqui, que vai acontecer no Brasil em novembro agora deste ano, lá em Belém, que é a COP30. A COP30, tem gente que está dizendo que a COP30 não vai acontecer quase nada em Santarém, mas vai ficar um legado. Vai ficar um legado. O que Santarém tem feito com relação à gestão pública para recepcionar esse legado? É isso que nós precisamos nos perguntar. Então aí vai todas as áreas, em qualquer uma das 17 pastas do município, qualquer uma das 17 secretarias. Então esse é o legado que nós precisamos deixar. O que nós estamos fazendo? Porque um mandato de prefeito ele é 4 anos, e de vereador também. E de prefeito ele pode ser renovado por mais 4, e de vereador ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser. Mas quem faz a tomada de decisão é o gestor. Então o prefeito está no mandato dele e pode vir a ser reeleito lá na frente, que ele tem o direito de ser candidato. Mas qual a decisão que você vai tomar agora em 4 anos, que você vai fazer, que pode impactar os 40 anos para frente? Sim. Então a tomada de decisão é agora. A tomada de decisão é agora. Santarém tem esse perfil.
Santarém tem esse perfil de porto, de aeroporto. O aeroporto de Santarém está sendo ampliado e reformado. Mas o aeroporto de Santarém foi planejado desde 2022, quando eu estava na pasta do turismo. Nós começamos a fazer as discussões com o Ministério, né, com o Ministério de Portos e Aeroportos, e depois com a Infraero para concessão. E hoje os investimentos que estão sendo feitos no aeroporto, projetando exatamente um crescimento avassalador nos próximos 30 anos. A concessão deles são de 30 anos. Mas Santarém, pelo menos no turismo, está lá planejado. Nós estamos pensando nisso. Nós temos os 3 modais aqui em Santarém. Nós temos um porto que é fortíssimo, é o 8º mais movimentado do Brasil. Nós temos aeroporto que é regional e que tem uma movimentação muito parecida com muitas capitais e maior do que muitas capitais. Santarém hoje tem em torno de 550 mil movimentações por ano no aeroporto. Recebe aeronave grande. Recebe aeronave grande e vai ampliar maior agora. Nós vamos poder receber aeronaves muito maior. Inclusive já para a COP nós já vamos recepcionar aviões que vão vir de Belém pernoitar aqui. E nós temos um modal terrestre aqui, que é a BR-163, a Transamazônica aqui e outras PAs que nós temos. Nós temos 3 modais aqui. Manaus só tem 2 modais. Cuiabá só tem 2 modais. Macapá só tem 2 modais. Nós temos 3. Nós precisamos, né, aproveitar essa questão logística que nós temos aqui. Santarém é a solução de logística para o Brasil, não é solução de logística para o Pará, é para o Brasil. Então Santarém está nisso. Quem vai pensar nisso? Nós, enquanto agente público que estamos hoje no cargo, o prefeito que está, os vereadores, deputado, governador. Porque um empresário, o que é que ele precisa? Ele só precisa que o governo não atrapalhe ele. Que ele sabe sobreviver. Exatamente. Alessio, o orçamento da Câmara Municipal acho que é em torno de 1 bilhão e 800, né? Sim. Mais ou menos. Tu acha que esse valor ele é suficiente para Santarém, para manter Santarém bem ou não? Esse 1 bilhão e 800 é o orçamento da prefeitura. Sim. Da prefeitura. Da Câmara é 5%. Não, do município, né? Do município. Esse orçamento ele é baseado exatamente em vários fatores que mostra esse valor que a Prefeitura de Santarém tem para fazer a gestão de um ano. Eu acho insuficiente por conta exatamente do tamanho do desafio que nós temos, e aí nós precisamos trabalhar isso de que forma? A arrecadação. Nós precisamos trabalhar a arrecadação. Então, é um valor alto, mas também o que se paga é muito, né? É muito. 60% disso é investido na educação. 60%. Do valor todo? Desse montante. Vamos dividir esse bolo. Está aqui o bolo, vamos cortar esse bolo aqui. 60% desse bolo vai para a educação. 60%. Folha. Que vai para lá. Sim. Aí a educação vamos pegar, toda. Tá. Aí a saúde pega mais 25% desse montante. 75. 85. A Câmara pega 5%. 90%. Os outros 10% sobra para custear todas as outras secretarias, todas as outras atividades. Turismo, cultura, esporte, lazer. Isso inclui a folha de pagamento? Portos. Tá tudo junto esse bolo aqui. Tá tudo junto aqui. Isso tá tudo junto. Esse 1 bilhão e 800 milhões de reais está tudo junto aqui. É muito dinheiro, mas o valor também... Quando você vê quanto sobra disso aqui para investimento, é pouco demais. O investimento ele é importante. Tá? Por que é importante? Porque você só vai fazer ruas, avenidas, escolas, creche, tudo se você tiver esse investimento. Então lá na educação, em torno de 60% disso vai para a educação, mas de lá é dividido 70% e 30%. Esse 70% é para pagar folha, tá? De funcionário. Esses outros 30% é para você custear tudo aqui, investimento, reforma de escola, enfim. Então, se não tiver gestão, em qualquer pasta dessa, você acaba pegando todo o dinheiro e pagando só folhas e impostos. Você não tem investimento. E aí você passa a ter um problema sério, que eu vou lhe dar um exemplo aqui. Eu tenho um estudo que nós fizemos na época da implantação do shopping. Quer mais água? Não, ainda tem um pouquinho. Nós fizemos um estudo aqui, na época da implantação do shopping, do Rio Tapajós Shopping ali, 10 anos atrás, foi feito um estudo de onde é o viaduto ali, para lá, para a grande área do Maracanã, do Santarenzinho, do Eixo Forte todinho, até o Terra do Chão. Moravam 32 mil pessoas lá. Aí só 25, 30 anos atrás, moravam essa quantidade de pessoas. Aquela foi uma das áreas que mais cresceu em 25 anos, mais cresceu, porque nós tivemos lá vários crescimentos, desordenado e ordenado. O esforço cresceu muito, ao Terra do Chão cresceu demais. O Terra do Chão tem 10 bairros hoje. Aí vem o Residencial Salvação,
3.081 casas, a ocupação do Joá, que hoje é um bairro, a Buriti, que fez um investimento lá, ou seja, hoje moram lá 125 mil pessoas. Saiu de 35 para 100. De 35 para 125. A população para lá mais que triplicou. Mais que triplicou. Beleza. E a quantidade de equipamentos públicos? Triplicou? Não. E a quantidade de escolas, de unidade básica de saúde, de ruas asfaltadas, de praças, triplicou? Não. Nós só tínhamos a Fernando Guilhom, que dava acesso a todas aquelas bairros. Foi preciso fazer no governo do prefeito Nélio. Ele fez a nova Moçara e pavimentou também ali do lado da Cosamba, que sai no bairro da Esperança. Então fez mais 2 vias. E agora tem uma quarta via, que é a ponte aqui, Mapiri e Liberdade. Então, é isso que o governo tem que pensar. Então, o que vai ser dessa área, dessa grande área? Hoje tem 125 mil pessoas morando. Quantas pessoas vão estar morando daqui a 30 anos lá? Nós que estamos hoje vereador, nós temos que pensar nisso. Talvez lá eu não esteja mais nem na vida pública. Cara. Entendeu? Mas como é que nós vamos pensar dessa forma? Porque essas pessoas vão continuar morando lá. Sim. E vai crescer. E vai crescer. Elas vão precisar de unidade básica de saúde, elas vão precisar de agente de saúde, de escola, de creche, de ruas pavimentadas, de praças para lazer. Nós vamos precisar disso. Nós não podemos fazer que nem foi feito o Residencial Salvação pelo governo federal. Foi feito o Residencial Salvação, foi entregue 3.080 casas lá, sem uma praça pronta, sem uma escola pronta, sem uma unidade básica de saúde pronta. Isso é inadmissível. E as crianças que estavam lá vão brincar onde? Vão estudar onde? Vão para a unidade básica de saúde aonde? Isso é responsabilidade nossa, vereador, prefeito, deputados. A responsabilidade hoje é minha. Se eu não pensar nisso daqui a 30 anos, eu tenho que pensar nos meus filhos e nos meus netos. E na responsabilidade que a sociedade me deu. A sociedade de Santarém me deu um segundo mandato de vereador. Mas para mim apenas fiscalizar a obra, não. Para mim ajudar a construir a nossa cidade. Então esse é o nosso papel. Legal. Pô, parabéns aí, Ilan. Me diz uma coisa. O governo, o deputado estadual, o deputado federal, ele tem as emendas, né? As verbas ali que ele consegue destinar. Sim. Algumas câmaras no Brasil já tem. Algumas câmaras municipais têm a verba também. E parece que tem um projeto na Câmara Municipal de Santarém para que tenha verba impositiva para os vereadores, né? Como é que você vê isso? É positivo ou não? Essa é uma discussão que nós estamos tendo na Câmara Municipal agora, pela nossa avaliação. Isso seria em torno de 750 mil reais de emenda para cada vereador por ano. No mandato daria 3 milhões. Se essa verba for aprovada, se esse projeto for aprovado, é uma discussão que a gente tem feito entre o parlamento e também até com o prefeito. E tem alguns vereadores que são favoráveis a isso. Eu não estou convencido disso ainda, por conta exatamente que a gente precisa avaliar os prós e os contras desse projeto. No meu entendimento, esse é um valor significativo, que você tem em torno de 40% desse valor é obrigatório ser investido na saúde. É obrigatório, então você não faz, o vereador ele não indicaria ao bem ou prazer dele. Não dá para fazer, por exemplo, uma escola, não dá para fazer uma creche, não dá para fazer muita coisa. Mas é um valor significativo que o vereador tem de fazer essa emenda parlamentar, vamos dizer assim. Mas algumas câmaras têm feito isso, tem o lado positivo e negativo. Eu, particularmente, estou avaliando muito, né? Isso já foi aprovado, mas a gente está querendo trazer de novo para a Câmara para a gente dar uma mexida nesse projeto para ver. Eu disse para os colegas que me apresentaram esse projeto, olha, se isso trouxer benefício direto para a população, eu sou favorável. Mas se isso for trazer mais um imbróglio nisso tudo, mais um custo, mais um problema, é melhor a gente repensar nessa situação toda. Mas sem sombra de dúvida a gente teria essa prerrogativa de indicar, né, fazer uma ponte numa comunidade, fazer uma determinada obra num bairro ou numa comunidade de Santarém. Então, isso está amadurecendo dentro do parlamento. Eu acredito que nos próximos 60 dias, 90 dias, eu acho que depois do recesso a gente consiga chegar a um consenso nesse projeto. Legal. Olha só, existe hoje um alinhamento, né? O prefeito é do MDB, o governador é do MDB e o governo federal é do mesmo partido do vice, né? Tu acha que esse alinhamento político entre município, estado e governo federal pode ser um ponto positivo?
Ele pode ser um ponto positivo se tiver exatamente essa sinergia também, né? Se fluir, né? Se fluir. Funcionar, né? Então, se funcionar. Então, o prefeito Zé, ele tem um alinhamento muito bom com o governador, né? Sempre teve esse alinhamento muito bom com o governador, porque ele já foi deputado estadual, ele já foi secretário do governador, secretário regional de governo, então ele tem essa aproximação. Mas isso não pode ficar só no papel. Tá? Isso não pode ficar só no papel, porque o governador ele tem um alinhamento muito grande. Como ele trabalhou muito essa questão, ele tem muito prefeito alinhado com ele, de diversos partidos. Do meu partido, do PSD, é um. O PSD foi quem elegeu mais prefeito no Brasil inteiro. E no Pará é o terceiro partido a eleger mais prefeito. Então o PSD tem um alinhamento com o governador. O PT tem um alinhamento com o governador, e outros partidos têm um alinhamento. Só tem um partido que não tem um alinhamento com o governador. Então, todos os outros partidos têm esse alinhamento. Então, se a gente ficar só na teoria, no papel, não, vai dar certo porque tem um alinhamento. Não roda, não funciona. Na política não funciona assim. Você tem que ser proativo. O prefeito tem que estar lá com o governador, com os secretários lá em Belém, tem que estar lá com o governo federal lá em Brasília, com os deputados federais que são alinhados do município, com os senadores, os 3 senadores do Pará que são alinhados com o município, tem que estar lá. Por exemplo, por que a gente conseguiu R$1.600.000 para a saúde aqui através do deputado Júnior Ferrari? Porque o vereador Alaécio estava lá cutucando, eu quero saber de Santarém, bora ver. Então tem que ter esse alinhamento. Se não for lá, se ficar de olha, não, ele vai mandar para Santarém porque é do mesmo partido. Não funciona não, mano. Pô, 10 vereadores com 1 milhão cada um seria 10 milhões. 10 milhões. Já seria um avanço, né, cara? Com certeza. E o vereador Alessio, aí, quais são os planos para o futuro aí? O que a gente pode esperar? Eu tenho, dentro do nosso partido, tem um alinhamento do nosso partido com relação às eleições. Nós conversamos, ano passado nós conversamos dentro do partido da eleição 24, que já aconteceu. Nós elegeríamos 3 vereadores em Santarém, e elegemos 3 vereadores em Santarém. 3, né? Fizemos 3. Quem é os outros 2? É o Renilson, o 20 e a Ivanira. Sim. São os 3 do nosso partido. Ano que vem, 2026, o nosso partido tem candidato a deputado estadual em Santarém, candidato a deputado federal em Santarém. Esse foi um alinhamento que foi feito com o presidente do partido e com os deputados estaduais e federais. Provavelmente a gente tem a Adriana Almeida, que seja candidata a deputada federal pelo nosso partido. O grupo dela está conversando isso com o partido. E nós temos candidatura para deputado estadual. Eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo nosso partido aqui em Santarém. Então isso foi alinhado desde o ano passado. E aí a gente está conversando, o PSD tem esse alinhamento. E aí 2028 o partido está discutindo também se a gente vai ter ou não candidatura para prefeito em Santarém. Nosso partido é um partido muito grande, um partido que pensa realmente muito grande, mas é o Alaécio, não, o partido vai discutir essa questão, grupo, né? É o grupo, nós temos outros colegas dentro do grupo que são tanto vereadores quanto também outras lideranças dentro do grupo que tem essa possibilidade, e outras pessoas que vão também agregar no nosso partido que tem essa expertise. Então, o meu objetivo é esse, de tentar uma candidatura ano que vem, como em 2018 eu fui pré-candidato, registrei minha candidatura a deputado estadual em 2018, não cheguei a disputar por conta exatamente de um alinhamento do partido, eu preferi recuar, mas já tinha registrado a minha candidatura. Então, ano que vem, eu possivelmente vou ser estou como pré-candidato a deputado estadual. Então, esse é o alinhamento que a gente tem. E aí, depois a gente vai conversar 2028 como é que vai ficar. Então, 2026 está certo, como nós acertamos do ano passado. 2026 e 2028. Depois de 2026, a gente alinha 2028. Beleza. Responde rápido aqui. Pergunta para ti, tu manda bala daí na resposta. Um lugar em Santarém que você gosta muito. Ama. Um lugar que tu gosta muito de Santarém. De Santarém? Qualquer lugar. A orla da nossa cidade. Um prato, uma comida que você gosta bastante. Tacacá. Um parceiro ou um parceirão lá na Câmara Municipal. Não menosprezando os outros vereadores, mas uma vereadora, um vereador que é um parceirão seu. Isso é difícil, porque a gente tem tantos colegas lá, dependendo da área, tem tantos colegas que são nossos parceiros ali, mas sem sombra de dúvida, eu vou lhe responder isso aqui, mas eu preciso justificar. Sim.
Sem sombra de dúvida. Nós temos, eu fiz parte da 18ª legislatura e fiz parte agora da 20ª legislatura. Então, daquela legislatura para cá, nós temos 4 vereadores só da 18ª que permanece até hoje. Ah, tá. Tá? Então, um que foi vereador comigo lá atrás e que está vereador comigo agora, que é o vereador Jandeus Pereira, que é o presidente da casa. Presidente da casa hoje, né? Um político que te inspira muito. Um político que me inspira muito tem sido o atual governador, né, de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Se você não fosse político nem empreendedor, seria o quê? Gostaria de ser o quê? Se eu não fosse político nem empreendedor, eu acredito que eu seria, sem sombra de dúvida, um voluntário, né, na nossa cidade para continuar ajudando a população. Um medo? Um medo de... Tem muitos medos aí, né? Mas o meu principal medo é perder a minha fé. Eu sou evangélico, o meu medo é perder a minha fé, porque é ela que me norteia em tudo. É um sonho que ainda não foi realizado. Ser prefeito de Santarém. E eu ia te perguntar isso agora. Se você fosse prefeito por um dia somente, o que você faria? Se eu fosse prefeito um dia, eu, sem sombra de dúvida, né, e existe essa possibilidade, por conta de que eu sou o segundo vice-presidente da Câmara, pode ser que um dia eu seja prefeito. Por um dia, realmente. Por um dia. Né? Agora mesmo, o presidente e o primeiro vice-presidente da Câmara, eles vão fazer uma viagem para fazer até um tratamento de saúde. Eu devo ficar na Câmara, presidindo a Câmara por alguns dias ou uma semana. E se o prefeito e o vice-prefeito viajar, eu vou ser prefeito pelo menos por um dia. Prefeito por um dia, eu vou transferir o gabinete do prefeito para dentro do Hospital Municipal de Santarém e passarei a atender o dia todo lá dentro do Hospital Municipal de Santarém, numa sala dentro do Hospital Municipal de Santarém. Coração. Pô, bacana, bacana. Só para a gente encerrar aqui, como é que você imagina Santarém daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Santarém, eu projeto o crescimento de Santarém. Eu acho que vai ser a futura capital do estado do Tapajós, é o que eu acredito muito. Santarém tem uma projeção nos próximos 15 anos, a 20 anos, a gente chegar a 500 mil habitantes no nosso município. Nós temos uma economia muito forte, muito próspera, nós temos tudo para crescer em várias áreas. No segmento logístico, nós temos muito o que crescer. No segmento de ensino, nós temos... Santarém se tornou já uma cidade universitária há muito tempo atrás. Nós temos muito o que crescer na área do turismo, da cultura e da gastronomia, que nós temos aqui um potencial gigantesco. Mas, acima de tudo, nós temos como crescer muito a nossa renda per capita, que ainda é muito baixa. Isso mostra exatamente o nosso comprometimento, principalmente com as áreas periféricas do nosso município. Eu tenho um levantamento, eu fazer isso na Câmara, nós precisamos realmente melhorar a nossa renda per capita. Né? Famílias com 5, 6 membros que sobrevivem com um salário mínimo. Isso é inadmissível. Isso tem que constranger o coração de qualquer uma pessoa que está hoje, né, numa função pública no nosso município. Se isso não tocar a gente como vereador, nós não merecemos estar no cargo que nós estamos. Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa cidade, da nossa população, como nós cuidamos da nossa família. Legal, porra, bacana isso aí. E a importância da geração de emprego, né? Você falou também do Santarém é um polo universitário. Todo ano a gente forma aí milhares de pessoas. E onde essas pessoas vão trabalhar? Não adianta formar e voltar a trabalhar no comércio. Nada contra os nossos comerciantes, que eu já trabalhei em mercado. Eu já vendi picolé na rua, eu já vendi coxinha na rua, eu já vendi pão com uma bandeja quente na rua. Mas eu trabalhei também na agricultura familiar, cortando arroz com uma faca de mão. Já trabalhei plantando macaxeira, mandioca, plantando milho, cuidando da roça com o meu pai. Mas também já trabalhei no comércio e sei realmente, gerei muito emprego e renda. Então, nós precisamos formar, fazer o exemplo que a minha mãe teve. Ela estudou pouco, mas ela formou os 5 filhos exatamente para dar uma oportunidade para esses filhos que ela não teve, que o meu pai não teve, que o meu avô não teve, que o meu bisavô não teve. Eu tenho uma árvore genealógica da minha família, que eu tenho isso catalogado aqui de 1740 para cá. Eu conheço da minha família de 7 gerações
atrás eu conheço. E eu sei da oportunidade que eles tiveram de estudar e muitos deles que não tiveram oportunidade de estudar. Então, eu acredito que nós precisamos realmente pensar desta forma. Com certeza, com certeza. Cara, assim, como sendo empreendedor, o que você diria para alguém que quer montar o seu negócio? Seja ousado. Seja ousado. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil empreender aqui em Santarém, em qualquer lugar não é fácil. A concorrência é muito voraz, então você que quer montar um pequeno negócio, seja ousado. Acredite em você, acredite no teu potencial, não desista, né? Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira dificuldade. Vão acontecer essas dificuldades, mas seja ousado. Quando eu comecei a empreender, eu trabalhava de 10 a 15 horas por dia. Eu trabalhava no meu próprio negócio. Então, eu almoçava em pé com um prato na mão, mas eu venci e eu superei isso. Então, seja ousado. Então, acredite no teu sonho, acredite no teu projeto e vá em frente que vai dar certo. Mas, acima de tudo, seja ousado. O sofrimento e o esforço, a dedicação fazem parte do processo, né? Faz parte do processo. Vai te lapidar, vai te moldar, né, no processo. Senão não vence, né? Não vence. Meu amigo, muito obrigado aí por ter tirado esse tempo para bater um papo aqui com a gente. A nossa audiência agradece bastante. Obrigado, mais uma vez, obrigado a você, todo o grupo, né, por essa oportunidade da gente estar aqui batendo um papo com você e com todos os internautas, com todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, nesse programa. É uma alegria a gente poder estar aqui nesse bate-papo contigo, né? Parabéns pelo trabalho que você tem feito, do reconhecimento também dos empreendedores e das pessoas que geram emprego e renda e que fazem acontecer no nosso município. Muito obrigado. O empreendedores é que movimenta o país, né, cara? Movimenta o país. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo, compartilha com teu amigo, aquela tua amiga que precisa ouvir essa mensagem aqui. Tá? Até a próxima, um forte abraço.